A nossa aula de hoje será sobre propriedades periódicas e aperiódicas. Essa aula se encontra no capítulo 7 do módulo 2. Dá uma lida depois, hein? Depois de ver o vídeo. O que são propriedades periódicas? Propriedades periódicas são características ou tendências que certos elementos químicos podem revelar segundo a sua posição na tabela periódica. E ocorrem à medida que o número atômico de um elemento químico aumenta, ou seja, assume valores que crescem e decrescem em cada período da tabela periódica. Bom, existem algumas propriedades periódicas e vamos começar pela mais importante, né? Raio atômico. O raio atômico, também chamado de diâmetro do átomo, é definido como a metade da distância entre dois átomos iguais numa molécula. Bom, mas eu preciso saber como é que varia esse raio atômico na tabela periódica. Isso que é importante. O raio atômico na tabela, observe aí na tela, aumenta nos períodos, veja a seta horizontal, da direita para a esquerda e nas famílias ou grupos de cima para baixo. Então, veja aí novamente na tendência geral, ó. Aumentam quando se desce a coluna de um grupo na tabela periódica, observe. E aumentam quando se percorre um período da direita para a esquerda. No grupo, então, aumenta de cima para baixo, no período da direita para a esquerda. Bom, uma outra propriedade periódica é a energia de ionização, também chamada de potencial de ionização. Energia de ionização representada por EI, o potencial de ionização, PI, anotem. É a menor energia necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso, né? Bom, observe o magnésio, o exemplo aí, o magnésio está no estado gasoso, perdeu um elétron, carga positiva mais um. Agora o magnésio já perdeu um, perdeu o segundo. Já perdeu dois, perdeu o terceiro. Observe então que potencial de ionização, repito, é a menor energia para remover um elétron de um átomo no estado gasoso, ok? E fundamental, normal. Observe também que a primeira energia de ionização é menor do que a segunda, que é menor do que a terceira. Então, quanto mais você tira elétron de um átomo no estado gasoso fundamental, a energia de ionização aumenta. Então, aqui corresponde a primeira energia de ionização, segunda e terceira. Então, nessa ordem, a primeira energia de ionização é menor do que a segunda, que é menor do que a terceira, e assim sucessivamente. Observe que a energia de ionização na tabela periódica aumenta nos períodos da esquerda para a direita, e nos grupos ou famílias de baixo para cima. Repetindo, nos períodos a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita e nos grupos ou família de baixo para cima. Os gases nobres são os elementos de maiores potenciais de ionização. Entre eles, o hélio é o que possui o maior potencial de ionização porque tem o menor raio atômico. Grave isso. Ok? Vamos lá. A afinidade eletrônica é uma outra propriedade periódica importante. Corresponde à quantidade de energia liberada quando o átomo isolado, portanto sozinho, e no estado gasoso, no seu também estado fundamental normal, recebe um elétron, formando um íon negativo. Então, observe aqui, eu tenho uma expressão, uma equação genérica, onde você tem um átomo aí que eu chamo de X, no estado gasoso, recebe elétron. Se recebe elétron, se transforma em ânion, íon negativo, no estado gasoso. Veja aqui um exemplo. Flúor, ó, gasoso, recebe elétron, flúor negativo, ânion flúor, o ânion fluoreto, no estado gasoso. E aqui corresponde à variação de afinidade, também chamada de afinidade eletrônica, menos 328 kJ/mol.
Observe também que quanto mais negativo o valor da afinidade eletrônica, maior é a tendência do átomo para receber o seu elétron. Como é que varia essa afinidade eletrônica na tabela periódica? Nos períodos, observe a seta horizontal, da esquerda para a direita, nos grupos de baixo para cima. Os gases nobres não estão relacionados nesta propriedade. A afinidade eletrônica dele é nula. A próxima propriedade, eletronegatividade. Essa propriedade está relacionada com a capacidade que os átomos têm de atrair elétrons para si em uma ligação química. Quanto maior essa capacidade, maior será a eletronegatividade. Eletronegatividade é também conhecida como caráter ametálico, porque são os ametais que têm essa tendência para atrair elétrons. Vejamos como é que varia essa propriedade periódica na tabela. Nos períodos aumenta da esquerda para a direita, nos grupos de baixo para cima. Também os gases nobres têm eletronegatividade nula, porque devido a serem estáveis, não precisam atrair elétrons. A próxima é a eletropositividade, também chamada de caráter metálico. É o inverso da eletronegatividade. Tudo que é positivo é o inverso do que é negativo e vice-versa. Corresponde à tendência que um átomo tem de perder o elétron. Veja, eletronegatividade de atrair, eletropositividade de perder. Também na formação de uma ligação química, viu? A característica essa propriedade dos metais, porque ele tem tendência, como já disse, para perder elétrons. Disse também para vocês, está aí registrado para que você não esqueça, pode também ser chamado de caráter metálico. Nos períodos aumenta da direita para a esquerda, nos grupos aumenta de cima para baixo. Os gases nobres também têm eletropositividade nula, porque, devido à sua estabilidade, não perdem elétrons espontaneamente. Bom, a próxima propriedade é densidade, também chamada de massa específica. Nas colunas, ou famílias, ou grupos, a densidade dos elementos aumenta juntamente com as massas atômicas. Observe que essas propriedades periódicas você tem que estudar com a tabela junto a você, aí em frente a você, para você observar isso, né? Ou seja, vou repetir para ficar claro. Nas famílias ou grupos, são as colunas verticais da tabela, a densidade dos elementos aumenta juntamente com as massas atômicas. Isso quer dizer, de cima para baixo. Observe na sua tabela aí, em frente a você. Já nos períodos, que são as linhas horizontais da tabela, a densidade aumenta das extremidades para o centro. Vejamos o que eu disse aí registrado, ó. Nos períodos das extremidades para o centro, tá vendo? E nos grupos de cima para baixo. Então, os elementos mais densos estão nessa parte aqui, central e inferior da tabela periódica. Bom, uma outra propriedade é o volume atômico. O volume atômico de um elemento químico corresponde ao volume ocupado por 1 mol, que corresponde a um valor de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Aí não é 1000 a 23, não, é 10 elevado a 23. O expoente aí é 23. No estado sólido. Então, repetindo, o volume atômico de um elemento químico corresponde ao volume ocupado por 1 mol, que corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos desse elemento no estado sólido. No mesmo período, o volume atômico aumenta do centro para as extremidades da tabela periódica, enquanto na mesma família ou grupo o valor do volume atômico cresce de acordo com o aumento do raio atômico, ou seja, de cima para baixo. Vejamos, olhem, nos períodos aumenta do centro para as extremidades e nos grupos aumenta de cima para baixo.
Uma outra propriedade periódica muito importante é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Sabemos que ponto de fusão é a temperatura com que uma substância ou um elemento químico, né, passa do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, os pontos de fusão, que é também representado por PF, ponto de ebulição, que é também representado por PE, né? Ponto de fusão e os pontos de ebulição são as temperaturas nas quais os elementos químicos entram em fusão. O que é fusão? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Ou em ebulição, no caso do ponto de ebulição. O que é ebulição? Passagem do estado líquido para o estado gasoso. Na maioria das famílias ou grupos, os elementos de maior ponto de ebulição e ponto de fusão estão situados na parte inferior da tabela. Já nas famílias 1A e 2A, que é a família dos metais alcalinos, excetuando o hidrogênio, e alcalinos terrosos, que é a família 2A, né? 1A, metais alcalinos, exceto o hidrogênio. 2A, alcalinos terrosos. Os elementos localizados na parte superior são os que apresentam maiores pontos de ebulição e de fusão. Em geral, no mesmo período, o ponto de ebulição e o ponto de fusão dos elementos aumentam das extremidades para o centro da tabela periódica. Vejamos então. Observe na tabela, aí exposta para vocês na sua tela, que nos grupos 1A e 2A, o ponto de ebulição e de fusão aumentam simultaneamente de baixo para cima. O hidrogênio tem ponto de fusão e ebulição baixo, não está aí caracterizado nessa propriedade, né? Eu falo isso, esse crescimento de baixo para cima, no grupo 1A, em relação aos metais alcalinos. Então, o metal alcalino de maior ponto de fusão e ebulição é o lítio, né? O hidrogênio está aí em função do seu número atômico C1, mas não é um metal. Principalmente não é um metal alcalino, né? Observe que nos períodos, o ponto de fusão e ebulição aumenta das extremidades para o centro. Enquanto nos grupos 1A e 2A, repito, aumenta de baixo para cima, ambos, ponto de fusão e ebulição, nos demais grupos aumenta de cima para baixo. Bom, ponto de fusão e o ponto de ebulição, algo importante que eu devo relatar para você. O carbono, em suas formas alotrópicas, quais são as formas alotrópicas do carbono, né? Grafite, diamante e fulereno, né? Tem um elevado ponto de fusão, à semelhança do tungstênio. O tungstênio é representado pela letra W, né? Porque antigamente ele era conhecido com o nome de wolfrânio. E como os elementos químicos têm, na sua grande maioria, os seus símbolos, como já dissemos a vocês, representados por seus nomes derivados, muitas vezes do latim, né? Então, o tungstênio tem essa característica, tá bom? Bom, vamos agora ver as propriedades aperiódicas, né? Essas propriedades aperiódicas dos elementos são aquelas cujos valores variam, aumentam ou diminuem. Lembrem, as propriedades periódicas, os valores aumentam e diminuem, né? Devido ao aumento do número atômico. Aqui não, aumentam ou diminuem à medida que o número atômico aumenta. E que não se repetem em períodos determinados ou regulares. Vamos repetir? As propriedades aperiódicas dos elementos são aquelas cujos valores variam, quer dizer, aumentam ou diminuem, não esqueça, aumentam, só aumentam ou só diminuem. Repito, propriedades periódicas, aumentam e diminuem. As aperiódicas aumentam ou diminuem. Somente aumentam ou somente diminuem. É bom ficar ressaltando isso.
à medida que o número atômico aumenta e que não se repete em períodos determinados ou regulares, né? Quais são essas propriedades periódicas? Bom, temos algumas propriedades periódicas importantes, porém, as que nós devemos chamar a atenção de vocês é a massa atômica, que veremos mais tarde em cálculos químicos, né? E esta propriedade sempre aumenta de acordo com o aumento do número atômico, tá vendo? Aumenta em função que o número atômico aumenta, sem fazer referência à localização do elemento na tabela. Então, repetindo, a massa atômica sempre aumenta de acordo com o aumento do número atômico, sem fazer referência à localização do elemento químico na tabela periódica. Calor específico corresponde à quantidade de calor que 1 grama de uma substância precisa absorver para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius, né? Sem que haja alteração do seu estado físico. O calor específico de um elemento no estado sólido sempre diminui com o aumento do número atômico. Então, repito, observe, massa atômica aumenta com o aumento do número atômico, então é diretamente proporcional ao número atômico. O calor específico aumenta à medida que o número atômico diminui. Ou melhor, o calor específico de um elemento no estado sólido sempre diminui à medida que o número atômico aumenta, ok? Repito, calor específico de um elemento no estado sólido sempre diminui com o aumento do número atômico, tá bom? Observe, então, que o calor específico é inversamente proporcional ao número atômico. O número atômico aumenta, o calor específico diminui. Já a massa atômica é diretamente proporcional ao número atômico. O número atômico aumenta, a massa atômica também aumentará. Tá certo? Bom, então, observe. Gostaria que vocês pegassem os exercícios do módulo 7, fizessem após constatar esta nossa aula, mas antes também leiam o módulo, dê uma valia muito grande para vocês, a leitura do módulo, fazer os exercícios que estão postos aí no Que Mágico, fazer os exercícios de atividade de sala e atividade proposta, e a dúvida que você tiver no nosso encontro, nós estamos prontos a dirimi-las, a tirá-las, ok? Um grande abraço a todos, até a próxima aula e bons estudos. Um abração, saudade de vocês.